Bom, gente, muito bom esse momento, muito gostoso isso, né? Realmente a gente acredita mesmo nisso, é um ministério importantíssimo e eu dou graças a Deus, né? Tanto pela maneira como a Andréia me ajuda e abençoa no ministério, como pela maneira como a igreja também abençoa as nossas vidas, a nossa família, né? E como a igreja também nos acata com tanto carinho, tá? Então Deus abençoe mesmo por isso. Nós vamos continuar agora, né? E é um encerramento, né, dessa série sobre Entendendo a Visão, e já também, do mesmo modo que nós vamos encerrando a série falando sobre a nossa visão, nós vamos também falar sobre, um pouco sobre missões, sobre como Jesus fazia missões, e como Jesus fazia missões discipulando, ensinando, né, os discípulos a fazer também missões, a fazer aquilo que ele fazia, né? Então, antes de nós falarmos sobre o texto que nós vamos ler e vamos estudar e vamos aprender hoje, né, eu queria apenas rapidamente recapitular com os irmãos essa série. Obrigado, Maria. Recapitular com os irmãos essa série que fala sobre a nossa visão, né? Então, as células aí tem um coraçãozinho, né, do lado da camisa, né? Todo mundo que está em célula tem aí um símbolo, né, do MDA. E esse símbolo do MDA, né, que tem aí do lado da manga da camisa, fala sobre a nossa visão. Nós acreditamos que o reino de Deus já veio, como João Batista disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus que era chegado era Jesus Cristo, ele tinha chegado. E ele tinha então, começou a anunciar o reino de Deus. Começou a dizer: olha, nós precisamos viver aqui nessa terra fazendo a vontade do céu, fazendo a vontade do Pai. E então as pessoas eram batizadas e decidiam mudar de vida e começar agora a fazer a vontade de Deus. E então nós acreditamos que o reino de Deus aqui na terra é o que torna o mundo um lugar melhor. Como é que o reino de Deus virá aqui à terra? Como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. Que o reino de Deus venha sobre nós, e que a vontade dele seja feita aqui na terra, como também é no céu. Se isso acontecer, quanto mais pessoas fizerem a vontade de Deus aqui na terra, mais perto do reino de Deus nós estamos. O reino de Deus está cada vez maior, a terra ficará cada vez mais parecida com o céu, e isso é possível através da igreja de Jesus Cristo. A igreja que é formada por todas as pessoas em todos os lugares que aceitaram a Cristo como Salvador. Quanto mais pessoas no mundo aceitarem a Cristo como Salvador e viverem os valores do reino, melhor será o mundo. Como é que nós vamos aumentar a igreja de Jesus na terra? Se nós tivermos uma igreja local forte. Se a igreja batista do Jardim Bom Retiro for uma igreja forte, então nós vamos aumentar o reino de Deus aqui nesse lugar. Nós precisamos de uma igreja forte. Como é que nós teremos uma igreja forte? Nós teremos uma igreja forte através das células. Nós não podemos ter uma igreja forte nos encontrando apenas no domingo à noite, olhando para aquilo, ouvindo aquilo que o pastor diz, e não tendo comunhão, amor uns pelos outros, e quando todos trabalham, né? Então, uma igreja onde nem todos trabalham, mas quando todos trabalham, quando nós nos encontramos, nos vemos, temos comunhão uns com os outros, então nós temos uma igreja local forte. Por isso as células potencializam aquilo que a igreja precisa ter de bom. E é por isso que nós somos uma igreja em células. Por isso é que nós nos reunimos no meio de semana. Por isso é que no meio de semana nós temos aproximadamente 200 pessoas ou mais se reunindo para poder ter comunhão, abençoar umas às outras, orar umas pelas outras através das células. E como é que nós vamos ter células fortes? Nós teremos células fortes através do MDA, do modelo de discipulado apostólico, ou seja, da maneira como Jesus fez com os discípulos, da maneira como Jesus escolheu pessoas, os seus discípulos, e então começou a ensiná-los para que eles ensinassem a outros. O discipulado 1 a 1 é um encontro que nós temos semanal com uma pessoa para poder falar com ela a respeito da palavra de Deus, para poder prestar contas, para poder perguntar como é que está o casamento, a leitura da palavra, a oração, para termos um encontro de paternidade, né? Ou para as mulheres, de maternidade,
é um encontro de pai e filho, é um encontro de mãe e filha, né? Então todas essas discípulas de Jesus, né, que estão sendo discipuladas pela Andréia, né? Então a Andréia tem para com elas um relacionamento de compromisso, ela sabe que ela se comprometeu com elas, e que ela então ora por essas pessoas, se encontra com elas uma vez por semana, cuida delas. Se qualquer uma delas faltar, ela sabe, ela vai ligar o que aconteceu, como uma mãe faria com uma filha. E é assim que nós temos, que nós acreditamos que nós teremos células fortes e uma igreja forte, se todas as pessoas discipularem e forem discipuladas, se nós cuidarmos de todas as pessoas. Só que o pastor não consegue cuidar de todo mundo, então nós precisamos, todos nós, discipularmos e sermos discipulados. Todos nós podemos discipular pessoas. Jesus disse: ide, fazer discípulos. Todos nós podemos fazer discípulos, todos nós podemos fazer isso e devemos fazer isso. Por isso, pensando nisso, né, visto que nós acreditamos nisso, qual é então a visão e a missão da nossa igreja? Anteriormente a gente dizia, né, que a visão da igreja é transformar pessoas em autênticos seguidores de Jesus. Mas visão é o lugar onde você quer chegar. Onde é que a gente quer chegar? Onde a gente quer? Qual é a nossa linha de chegada? E transformar pessoas em autênticos seguidores é o que, graças a Deus, nós já estamos fazendo. Pessoas têm se convertido e têm se tornado autênticos seguidores de Jesus. Então, isso é a nossa missão, ou seja, é o que a gente já está fazendo para conseguir a nossa visão. Qual é a nossa visão então? É ganhar multidões e cuidar bem de cada uma delas, cuidar bem de cada pessoa. É ganhar multidões, mas não é ter apenas número, não é ter apenas uma igreja grande. É fazer com que cada pessoa que entre aqui, cada pessoa que aceite a Cristo como Salvador, seja cuidada, seja pastoreada de maneira individual. Um relacionamento de paternidade, de maternidade, um relacionamento com alguém que vai ensiná-la, como Jesus fez com os discípulos. Nós queremos ganhar multidões e cuidar bem de cada uma delas, amém? É isso que nós queremos fazer. E para fazer isso, nós temos que saber qual é a nossa missão, ou seja, como nós vamos conseguir fazer isso? Como nós vamos conseguir fazer isso? Nós vamos conseguir fazer isso transformando pessoas em autênticos seguidores de Jesus. Nós já estamos em missão, nós já estamos transformando pessoas em autênticos seguidores de Jesus. E cada pessoa que nós transformamos em autênticos seguidores de Jesus, com certeza também vai transformar outros em autênticos seguidores de Jesus. Porque não dá para ser autêntico seguidor de Jesus sem dar frutos. Foi Jesus que disse isso. Se você está ligado na videira, você vai dar muito fruto. A Bíblia diz que se você está ligado em Cristo, se você é autêntico seguidor de Cristo, você vai dar fruto. Se você é discípulo de Jesus, você vai fazer discípulo de Jesus. Então todos nós precisamos transformar pessoas em autênticos seguidores de Jesus. Para isso eu preciso ser discipulado, porque eu tenho que ser um autêntico seguidor. E também vou me comprometer a fazer isso com outros, a cuidar de outros também. Então a igreja é um lugar onde nós vamos cuidar uns dos outros, onde nós vamos amar uns aos outros, onde nós vamos ter comunhão uns com os outros. Uma igreja, claro, de pessoas falhas, mas de pessoas que tomam conta umas das outras. Em nome de Jesus, na Igreja Batista do Jardim Bom Retiro, ninguém deixará de ser cuidado de maneira individual. Amém? Então, essa é a nossa visão. E nós vamos hoje aprender, falando a respeito disso que nós já falamos no decorrer dessa série, sobre o exemplo de Jesus. Como foi que Jesus cuidava das pessoas? Como foi que Jesus falava do amor dele, do amor do Pai? Como é que Jesus anunciava o Evangelho? E como é que, paralelo a isso, Jesus Cristo também ensinava os seus discípulos a fazer o mesmo? Às vezes a gente perde isso no texto, mas a gente vai ver que Jesus Cristo não só estava preocupado com a obra e com o trabalho, mas ao mesmo tempo que se preocupava com a obra e com o trabalho, se preocupava com os seus discípulos. Ao mesmo tempo que ele fazia alguma coisa, ele também
voltava para os discípulos e ensinava-os alguma coisa importante. Ele então colocava a mão na massa e depois dizia para os discípulos: olha, vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Estão aprendendo comigo? Porque vocês vão precisar fazer isso também. Nós vamos ver nesse texto que Jesus Cristo, ele trabalha, coloca a mão na massa, mas também ensina outros a fazer. E igreja, é isso que nós vamos fazer e é isso que nós temos que fazer. Nós precisamos colocar a mão na massa, precisamos trabalhar e precisamos também ensinar outros a trabalhar. Esse é o modelo de discipulado de Jesus: fazer e ensinar a fazer. Porque cada vez que você faz o trabalho, então, a obra, ela anda um pouco mais. E cada vez que você ensina alguém a fazer, então nós ganhamos trabalhadores, servos, para conseguir fazer ainda mais do que nós fazemos sozinhos. Então vamos ver qual é o exemplo de Jesus. Quero que você abra sua Bíblia em Mateus 9, 35 a 38, texto da palavra de Deus, Mateus 9, 35 a 38, o primeiro evangelho, amém, glória a Deus, primeiro evangelho, lá do Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, escrito por Mateus, e no capítulo 9, nós vamos ver Jesus em ação, fazendo e ensinando. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela adoração que nós já pudemos prestar ao Senhor até aqui. Mas nós queremos ainda mais, ó Deus, adorar o teu nome agora através da atenção que nós temos à tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e que penetra nos nossos corações, ó Deus, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Por isso, ó Deus, nós queremos, ó Pai, nos calar, ó Deus, diante da tua presença, diante do teu Santo Espírito, que fala conosco. Ó Deus, que o Senhor nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Que o Senhor, ó Deus, nos exorte, nos console, nos edifique, de acordo com a tua vontade. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. E esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Você com certeza deve ter de pronto na sua mente, eu não vou pedir para você falar, talvez essa possa ser um quebra-gelo da célula dessa semana, né? Mas alguém que é um exemplo para você. Alguém que é um exemplo na sua vida. E eu tenho certeza que você deve ter exemplos na sua vida em muitas áreas. Em muitas áreas. Se você gosta de um determinado esporte e eu perguntar quem é um exemplo nesse esporte, você vai saber me dizer. Se você é apaixonado por música, né, e então eu perguntar quem é um exemplo nessa área, você vai dizer também. Se você é apaixonado por um determinado assunto, então, quando alguém pergunta quem é um exemplo nessa área, você tem na ponta da língua quem é um exemplo nessa área. Se alguém perguntar para você quem é um exemplo, né, de pessoa, de cuidado, de qualquer outra coisa, nós sempre temos pessoas que são referências para nós, que são exemplos para nós. E nesse texto nós vamos aprender com aquele que é ninguém menos do que o exemplo maior de tudo aquilo que é bom e de tudo aquilo que é edificante, de tudo aquilo que agrada ao coração de Deus, que é Jesus Cristo.
Nós já falamos aqui, Jesus Cristo dividiu a história em antes dele e depois dele. Ninguém, por mais importante que seja, fez isso. Ninguém calcula a idade do mundo em antes de Platão e depois de Platão, em antes de Buda, depois de Buda, mas em antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Jesus Cristo dividiu a história. Ele é o personagem principal. A palavra de Deus diz que por Ele foram criadas todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, o primogênito de toda a criação. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é aquele que morreu para poder dar a vida para a igreja. A palavra de Deus diz que Ele é o noivo da igreja. A palavra de Deus diz que Ele é o dono da igreja. A palavra de Deus diz que Ele vai voltar para resgatar a igreja. E esse mesmo Jesus, que é, portanto, o personagem mais importante para a igreja, nos dá exemplo de como é que nós devemos nos portar como igreja. Ninguém melhor do que Jesus para falar para nós o que é que nós devemos fazer e como nós devemos agir. E nesse texto, Jesus Cristo mostra que Ele não estava apenas numa sala de aula ensinando os discípulos o que é que eles deveriam fazer depois que Ele fosse embora. Ele estava ensinando de maneira prática e também de maneira teórica, não só de um jeito ou de outro, mas Ele estava ensinando de todas as maneiras possíveis. Jesus mostra para os discípulos como eles devem fazer, e depois Jesus ensina, se eles ainda não aprenderam com o exemplo vivo, com palavras, dizendo, olha, vocês precisam fazer. E então não deixa dúvidas do que é que nós, como igreja de Jesus Cristo, temos que fazer. Por isso, nós vamos aprender com o exemplo de Jesus, e nós vamos ver um pouco sobre a ação de Jesus, sobre o coração de Jesus, sobre a informação de Jesus e sobre a orientação de Jesus. O que é que Ele fala para os discípulos e o que é que Ele mostra para os discípulos? Primeiro nós vemos no texto que Jesus mostra alguma coisa para os discípulos. Então, nós vamos ver a ação de Jesus no versículo 35. O versículo diz que Jesus ia passando por todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus estava na obra, Jesus estava fazendo, Jesus não era um teórico, Jesus não ficava no gabinete apenas ensinando como fazer, mas Ele estava mostrando como fazer, Ele estava mostrando o que é que deveria ser feito, né? Nas nossas andanças aí nas igrejas, né? Principalmente em células, nós sempre ouvíamos do pastor o seguinte, olha, a célula não vai dar certo se você colocar uma pessoa lá para poder ensinar e falar assim, ó, vocês vão aprender o que é célula, essa pessoa aqui é responsável pelas células na igreja, eu vou continuar pastoreando, pregando de domingo, mas célula é com esse aqui, né? Eles diziam, se você quer que aconteça, mostre que você realmente está envolvido nisso e você é o maior interessado nisso. Por isso, as primeiras células, né, e eu tenho a maior alegria de dizer isso, começaram lá na minha casa, né, as células de jovens, que já, as duas estão em ponto de multiplicar, as duas essa semana tinha mais de 20 pessoas, né, as duas em ponto de multiplicar, começaram com 11 horas da noite lá em casa, né, e Jesus queria mostrar de maneira prática também para os discípulos, dizendo, olha, eu quero que vocês aprendam, mas não apenas com uma apostila, não apenas com as palavras, mas eu quero mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Por isso o texto diz que Jesus percorria todas as cidades, povoados, curando enfermidades e doenças, pregando e ensinando o Evangelho. E só nesse texto aqui a gente tem uma riqueza de palavras aqui, de coisas que Jesus estava fazendo de maneira prática. Primeiro o texto diz que Jesus percorria, Ele mesmo andava por aquela cidade, Ele mesmo ia por aqueles lugares. E quais são esses lugares que diz o texto? Ele percorria, diz o texto, todas as cidades. E sabe o que significa cidade? Aqui no grego é a palavra polis, que é de onde vem a palavra metrópolis, que significa grande cidade, que significa uma cidade movimentada, talvez o centro da cidade. E Jesus andava por aquelas pessoas que talvez estavam ocupadas, tinham o seu trabalho, um lugar onde muita gente se concentrava, e então ele ia por essas cidades, e ele falava do amor de Deus nessas cidades, e ele falava para aquelas pessoas. As maiores cidades na época de Jesus eram as cidades que tinham
a maior concentração de comércio. Não é diferente das grandes cidades hoje em dia. O tipo de comércio mudou, né, mas era a mesma coisa. A maior movimentação de dinheiro, maior número de funcionários, maior número de empregados, maior número de pessoas fazendo negócios. Portanto, pessoas ricas, pessoas abastadas, pessoas que talvez ocupadas com tanta coisa para fazer, mas Jesus estava ali pregando, Jesus estava ali falando, Jesus estava anunciando para aquelas pessoas. E o texto diz que ele anunciava em todas as cidades e povoados. A palavra povoados aqui, a palavra come, com K, de onde vem comunidade, de onde vem a palavra comunidade, ou seja, um grupo de pessoas, um povoado. Em algumas versões diz aldeias. Jesus não falava só nos grandes centros, mas ele falava também nos lugares pequenos. Jesus não ensinava só no centro da cidade, mas ele ia lá para os bairros e para os lugares menos favorecidos. Jesus não falava só para os ricos, mas ele falava também para os pobres. Jesus não falava apenas para um tipo de classe social, mas para todo tipo de classe social. Tem algumas teologias, né, que limitam o número da pregação, né, o alvo da pregação de Cristo. A teologia da prosperidade diz o seguinte, que se você é um autêntico seguidor de Jesus, inevitavelmente você será rico. Inevitavelmente você será rico. Eu creio que se você serve a Jesus, você tem um progresso na sua vida em todas as áreas. No sentido de que, por exemplo, o pai de família que ia para prostíbulos, que saía com prostitutas, que bebia, que fumava, que gastava o seu dinheiro com drogas ou qualquer outra coisa, que faz qualquer uma dessas coisas, ou todas elas, quando aceita Cristo como Salvador, vai notar que vai sobrar mais dinheiro. Sabe por quê? Porque agora ele não compra mais cigarro, porque agora ele não compra mais bebida, porque agora ele não paga mais prostituta, porque agora ele não gasta mais com essas coisas. E então, automaticamente, ele vai ter alguma coisa a mais. Ele que de repente era um mau funcionário, que faltava por qualquer motivo, porque estava de ressaca, na segunda-feira era complicado de trabalhar, agora ele se torna um bom funcionário, porque a Bíblia está dizendo que ele tem que trabalhar como se fosse para Deus, e não para os homens. Então, é mais provável que ele possa ser promovido, agora que ele tem um novo estilo de vida, do que antes. Mas dizer que inevitavelmente quem aceita Cristo como Salvador vai ser rico, a Bíblia não dá base para isso. Inclusive, lá em Apocalipse, quando no texto ele fala das 7 igrejas, ele tem elogios e críticas para todas as igrejas. Para uma delas, ele diz assim: eis que eu conheço a tua pobreza, mas diante de mim você é rico. Ele está dizendo que aquela igreja era pobre, mas que diante de Deus, aquela igreja era rica. A Bíblia diz que o Filho do Homem, falando de Jesus, não tinha onde reclinar a cabeça. A Bíblia diz que aquela viúva, que deu tudo o que tinha e portanto era fiel a Deus, tinha apenas 2 moedinhas, era todo o seu sustento. Por isso nós não podemos acreditar que todo aquele que é rico é de Jesus, ou que todo aquele que é de Jesus inevitavelmente será rico. Uma outra teologia, a teologia da libertação, diz que Jesus Cristo veio especificamente para os pobres. E aí eles interpretam aquele texto, né, de que é difícil um rico entrar no reino dos céus, dizendo, Jesus não veio para os ricos, é difícil o rico entrar no reino do céu, para o pobre que Jesus veio. E na verdade Jesus não veio para o rico e nem para o pobre, ele veio para o pecador, e pecador pode ser tanto rico quanto pobre. Qualquer pessoa, na cidade grande ou no povoado, precisa de Jesus. Não interessa se você mora numa mansão ou se você mora num casebre muito simples, muito humilde. Você precisa de Jesus. Não importa se você ganha muito bem ou se você está desempregado. Você precisa de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. E por isso Jesus percorria cidades e povoados. Ele percorria grandes cidades, mas percorria as pequenas comunidades. Queridos, a igreja de Jesus Cristo é formada por profissionais, é formada por pessoas que não têm uma profissão específica, é formada por pessoas que estão trabalhando ou estão no mercado de emprego, e é formada por pessoas que estão desempregadas, é formada por pessoas que ganham bem, e é formada por pessoas que não ganham.
A igreja de Jesus Cristo é formada por todo grupo de pessoas, porque nós entendemos que todos nós precisamos de Jesus. Por isso, queridos, se nós somos igreja, e Jesus fez isso, nós precisamos tirar o nosso preconceito de lado. E quando eu digo preconceito, lá no Novo Testamento, parece que existia um preconceito quanto ao pobre, porque Jesus fala diversas vezes, se você chegar num lugar, né, então, cuidado você sentar lá na frente, porque alguém vai tirar você lá da frente, pedir para você sentar lá atrás, e vai pegar o camarada que ganha bem e vai pedir para sentar lá na frente. Sinal de que o pessoal tinha algum preconceito. E Jesus fala diversas vezes sobre coisas como essa. Não dê preferência para aqueles que são ricos, ou para aqueles que fazem isso, aquilo, e vocês desprezam o pobre. Mas existe um outro tipo de preconceito. Às vezes a gente acha que o rico não precisa ouvir de Jesus. Aí você vai lá na sua empresa, você fala para a pessoa que está trabalhando lá, que como dizem no chão de fábrica, né? Para os operadores, mas você não tem coragem de falar para o seu gerente, porque ele é rico. Eu vou dizer o que para ele? Eu vou falar para ele, olha, você tem uma tristeza, porque, não tem tristeza não, eu pego o meu carro importado, eu vou para a praia no final de semana, e eu bagunço lá, e eu faço um monte de coisa, eu não estou com essa tristeza que você está achando não. Não, então, nós vamos falar, para aquele que é pobre, que a gente fala assim, eu sei que você está numa situação que misericórdia, só por Deus mesmo. E aí ele vai falar, é verdade, né? Então ele vai aceitar porque ele é pobre, mas o rico não aceita. E aí nós ficamos com preconceito, falamos apenas para o pobre ou falamos apenas para o rico, achamos que as pessoas não precisam de Jesus. Não, vamos falar para o pobre, né? Porque o pobre, o pessoal que trabalha, né, com ministério, com indigentes, pessoas, né, que ficam na madrugada, às vezes com fome, né? Uma vez conversando com uma pessoa, ela falou assim, a gente tem que ter muito cuidado para fazer apelo, porque a pessoa que está morando na rua, ela aceita tudo. Se você falar, você aceita um prato de comida? Ela fala, aceito. Se aceita café? Aceito. Se aceita Jesus? Ela aceita também. Ela aceita tudo que você falar para ela aceitar, porque ela está na pior, ela fala, eu aceito o que você me der, né? Mas às vezes não é de coração, e por isso às vezes a gente quer falar apenas para o pobre. Você que trabalha numa empresa, que é chefe, que tem de repente um cargo lá na sua empresa, você tem contato com pessoas que outras pessoas não têm. Você tem que falar do amor de Deus para essas pessoas. Profissionais que às vezes ganham bem, estão lá na alta cúpula lá da sua empresa, precisam de Jesus tanto quanto qualquer outra pessoa. E às vezes você tem oportunidade, tem contato para falar com algumas pessoas. Eu estou trabalhando agora direto com fulano de tal, respondo direto para ele. Querido, será que Deus não colocou você lá por algum motivo? Lembra de Esther? A palavra de Deus diz que quando o tio de Esther veio falar a situação do povo de Israel, eles vão ser mortos. Você precisa falar com o rei. E aí ela disse, olha, se eu for até o rei e disser que eu quero falar com ele sem ser chamada, ele pode mandar me matar. Ele pode entender isso como falta de respeito, era isso que acontecia na época. E aí ele diz assim, você acha que Deus não pode ter colocado você aí justamente para uma hora como essa? Ou seja, será que Deus não colocou você em contato direto com o rei justamente porque ele queria livrar o povo e agora ele está querendo que você faça alguma coisa? Querido, será que Deus não quer salvar o seu chefe, o seu gerente, a pessoa que você conhece, quer usar a sua vida e você nunca teve coragem de entregar um folheto, de falar de Jesus, de dar uma Bíblia de presente para ela, ou de convidar ela para ir para a sua célula, ou para a igreja, ou para onde quer que seja? Você não pode ter esse tipo de preconceito, nem com o rico e nem com o pobre, nem com o rico e nem com o pobre. A igreja é para todos nós, não importa quem é você, o que você faz. Nós somos uma igreja, e a palavra de Deus diz que em Cristo não há judeu nem grego, servo nem livre, homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo eu sou igual a você, em Cristo nós nos igualamos, em Cristo você é igual ao seu irmão, em Cristo nós somos um, em Cristo nós somos um só. Jesus percorria as cidades e percorria os povoados, e ele percorria fazendo o quê? A respeito do Evangelho, ou para anunciar e pregar o Evangelho, o texto está dizendo que ele ensinava nas sinagogas e que ele também pregava para o povo. Qual que é a diferença disso? Ensinar nas sinagogas significa que Jesus ia falar do Evangelho para o judeu que estava adorando o Deus do Antigo Testamento,
falando que o Messias já chegou, e ele ia até naquela sinagoga, e às vezes a gente se pergunta por que é que Jesus perdia tempo indo na sinagoga, porque a sinagoga era o lugar do judeu, era o lugar do fariseu, era o lugar dos saduceus, era o lugar daquele pessoalzinho que ficava fazendo pegadinha com Jesus. Sabe lá na Bíblia, quando você vê assim, você lê escrito, olha, e eles perguntaram isso, não porque queriam saber, mas porque queriam pegar Jesus em alguma coisa, porque queriam fazer uma pegadinha com Jesus. Jesus, a gente pode pagar o imposto para César ou não? Sabe qual a pegadinha? Jesus estava dizendo que ele veio para implantar o reino de Deus, que ele era o Messias, e o Messias é o libertador do povo. O povo, ele era escravo dos romanos. Se ele veio para ser o novo rei, ele tinha que começar dizendo, não vamos pagar mais nada para César, a partir de agora, César que se vire, se ele quer dinheiro ele vai trabalhar, nós vamos fazer o nosso próprio reino aqui. Então eles queriam era que Jesus falasse isso, para que eles pudessem mandar prender Jesus, falar, olha lá, está sonegando imposto, vamos mandar os guardas prender. Eles queriam pegar Jesus. Quando eles perguntavam alguma coisa, é lícito trabalhar no sábado? Opa, se ele disser que é lícito, então nós vamos pegar ele agora por causa da lei, a lei diz que não. Se ele disser que não é lícito, nós vamos dizer que ele é mentiroso porque ele trabalhou no sábado. E agora, o que nós vamos fazer? Eles faziam esse tipo de coisa. Sabe onde esse povo estava? Dentro das sinagogas. E Jesus Cristo ia lá dentro das sinagogas, porque tinha um momento em que qualquer pessoa podia ir até lá e ensinar alguma coisa. E Jesus não perdia a oportunidade. Alguém está afim de vir aqui ensinar alguma coisa? Jesus já ia lá, eu quero falar alguma coisa. E ele começava então a ensinar nas sinagogas dos judeus. Foram esses que crucificaram Jesus. Foram esses que incitaram o povo para que ele fosse crucificado. Foram esses que foram lá de madrugada para prendê-lo. Ele ia nas sinagogas para falar de Jesus. Ele ensinava os religiosos, mas ele também pregava para o povo que não ia para a sinagoga, que não tinha nenhum tipo de religião, que não fazia ou que não estava envolvido com nenhum tipo de cultura, de religião ou de nada disso. Querido, nós precisamos entender que assim como aquele que não tem nenhum tipo de religião precisa de Jesus, aquele que é religioso, mas não aceitou a Cristo, também precisa. Você deve conhecer pessoas que são religiosas, mas ainda não conhecem o Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Pessoas que ainda não vivem uma vida de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. E nós falamos assim, olha, cada um tem a sua religião. Religião a gente não discute. E sabe, nós não devemos mesmo discutir religião. Nós não estamos aqui para falar de religião, nós estamos aqui para falar de Jesus Cristo. Então, querido, você deve falar de Jesus para todo mundo que não tem Jesus, quer seja religioso, quer não. Eu sei que você está me falando de Jesus aí, mas eu já tenho a minha religião. Tudo bem que você tem a sua religião, eu não estou aqui para falar de religião, eu estou aqui para falar de Jesus. Sabia que Jesus também falou para os religiosos? Ele entrava lá na sinagoga e ele já tinha uma religião. Mas Jesus falou, olha, eu não estou aqui para falar do judaísmo, eu estou aqui para falar a respeito do Evangelho do Reino, estou aqui para falar a respeito de Jesus. Querido, nós não estamos aqui para trazer o maior número de pessoas para a Igreja Batista, nós estamos aqui para trazer o maior número de pessoas aos pés de Jesus Cristo. Vir para a igreja, para essa ou para qualquer outra, é uma consequência de quem é autêntico seguidor de Jesus. O que nós queremos é transformar pessoas em autênticos seguidores de Jesus Cristo. Jesus ensinava e também pregava. Ensinar é falar para os religiosos dentro de um lugar específico, mas pregar é falar para a multidão fora dele. E Jesus fazia tudo isso, Jesus estava na ativa. E esse mesmo versículo diz que Jesus também curava. E ele curava o quê? Ele curava todas as doenças e enfermidades. E quando eu estudei o texto, eu pensei, por que é que eles ficam fazendo esse joguinho de palavras, cidades e povoados, ensinando e pregando, doenças e enfermidades? E quando a gente vai lá olhar a palavra no original, a gente vê que não é a mesma palavra. Doença e enfermidade no original são coisas diferentes, e doença tem a ver com um mal que a pessoa tem ou que a pessoa carrega, e que esse mal precisa de uma intervenção, ou de uma intervenção médica, ou de uma intervenção divina, ou de uma intervenção emocional, porque
tudo aquilo que não é normal, tudo aquilo que está em você, doença, qualquer coisa que você esteja sentindo que não é normal você sentir isso, tem uma das 3 razões. Ou é físico, eu estou com esse problema, com essa dor aqui na perna, porque ontem eu joguei bola, levei uma pancada e está doendo a minha perna. Isso é físico. Você tem que ir ao médico, você tem que tomar remédio, você tem que fazer alguma coisa assim. Pode ser alguma coisa emocional, olha, eu estou sentindo uma tristeza. Por que você está sentindo? Porque, sei lá, eu estou me sentindo triste, estou me sentindo sozinho, não sei por que isso tem acontecido. Pode ser apenas uma questão emocional, né? Você, de repente, discutiu lá com seu marido, discutiu com a sua esposa, está se sentindo desamparado, é algo emocional. Você tem como resolver isso, você tem como tratar isso, né? Tem como você resolver essa questão emocional. Mas pode ser também espiritual, pode ser espiritual. Eu estou sentindo uma coisa, não sei o que é, pode ser espiritual. Às vezes a gente fecha os olhos para isso, está cheio de texto na Bíblia, lembra? Tem um texto que diz que um menino era mudo, e Jesus expulsou o demônio e o menino voltou a falar. Todo mundo iria dizer, isso aí é físico. Mas no caso do menino era espiritual, Lembra da mulher que tinha, a mulher que andava encurvada, diz o texto, e que Jesus expulsou o demônio e ela passou a andar normalmente? Está cheio de textos na Bíblia que fala de problemas que são aparentemente físicos aos nossos olhos, mas que podem ser espirituais. Jesus curava as pessoas, e o texto diz aí no versículo 35, curando todas as enfermidades e doenças. O mesmo texto lá em Lucas diz curando e expulsando demônios. Pode ser espiritual, pode ser físico e pode ser emocional. Nós não somos a igreja que diz, se você tem fé, para de tomar o remédio que Deus é obrigado a curar. Pode ser físico, e Deus, quando nos cura com remédio, não deixa de ser Deus. Foi Deus que deu sabedoria para o médico, para os cientistas, para quem quer que tenha descoberto isso. Os princípios ativos que eles usam, de, extraiu da folha de não sei o que, de tal planta, de não sei o que, e fez o remédio, aquilo lá foi Deus que fez. Deus é quem fez, Deus deu sabedoria para o homem, Deus deu para você condições para comprar, é Deus do mesmo jeito, mas às vezes pode ser também espiritual. Pastor, já tomei remédio, já fiz isso, já fiz aquilo, vamos orar por isso, vamos orar por esse problema. Pode ser espiritual, pode ser alguma coisa que você precisa resolver. Jesus curava as pessoas das suas enfermidades físicas, das suas enfermidades emocionais e das suas enfermidades espirituais. E a igreja de Jesus Cristo está aqui para isso. No texto, doença tem a ver com um mal que você precisa de intervenção. E sabe o que é enfermidade no grego? Enfermidade é um leve desconforto, é a tradução literal. É como se alguém dissesse assim, Jesus chegasse numa pessoa e o que você está precisando? E ela dissesse, não, Jesus, eu estou vendo aí o Senhor curando paralítico, abrindo os olhos dos cegos, eu só estou com uma dorzinha de cabeça, mas eu curo também dor de cabeça. Mas Jesus, eu só estou chateado, estou triste, eu curo também isso, eu posso curar isso. Jesus, eu estou sentindo uma dorzinha aqui, mas eu fiquei até feliz com a minha dor na perna agora, porque eu vi um ali que não tem perna, e o Senhor curou, então graças a Deus pelo menos eu tenho a perna. Mas não é normal você ficar com dor também. Então nós vamos orar por isso também, nós vamos também curar, e Jesus curava pessoas. E querido, a igreja de Jesus Cristo está aqui também para curar. Nós, como igreja de Jesus Cristo, podemos orar pelas pessoas. Quem aqui acredita que Deus cura ainda hoje? Deus cura, querido. E Deus não cura só, a gente fica às vezes espantado quando Deus cura. Deus curou um câncer, Deus curou a pessoa que estava com AIDS, Deus curou a pessoa. Querido, nós temos que crer que Deus cura tanto as doenças quanto as enfermidades, tanto algo que precisa de intervenção, quanto aquilo que é um leve desconforto. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pastor, será que eu posso pedir por causa desse probleminha? Pode, a Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Só aí está deixando você ansioso, está deixando você preocupado? Então entrega, querido, ora, ora, fala para Deus, fala com Deus, peça para alguém orar por você, olha, ora comigo aqui com respeito a isso, peça oração lá na sua célula. Quem participou do primeiro batismo que nós fizemos na chácara, primeira festa das águas lá em Montemor,
lembra de um vídeo que o pastor colocou, e de uma pessoa que disse assim, olha, eu tinha um vício, eu fumava, e eu estava indo na reunião da célula, e tem um momento lá que tem a cadeira do milagre. Alguém aqui quer receber oração? Aí eu falei, eu quero. E eu falei, irmãos, eu não consigo abandonar o cigarro. E aí eu pedi para a célula orar por mim. Eu sentei naquela cadeira, os irmãos oraram por mim. Depois que eu levantei daquela cadeira ali, nunca mais eu coloquei um cigarro na boca. Querido, ele foi curado. Nós acreditamos que Deus cura. Mas cura pode estar ao nosso alcance também. Deus pode querer curar pessoas que estão com mal físico, e de repente você tem como ajudar essa pessoa a comprar o remédio. Nós temos que ajudar para que as pessoas sejam curadas emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Se é espiritual, vamos orar por elas e vamos acreditar na cura. Se é emocional, sabia que tem gente que é curado com um abraço? Tem gente que é curado com um abraço. A pessoa vive uma tristeza, solidão, em casa, lá ninguém, ela fala, eu vou entrar numa igreja, minha vida, eu estou sozinho, eu me sinto desamparado, e ela chega, uma pessoa dá um abraço nela, e ela começa a chorar, foi curada dos seus males emocionais, por causa de um abraço. Mas se é físico, vamos curar também. Você vai visitar um amigo seu, uma pessoa, olha, eu estou precisando disso, desse remédio, mas eu não tenho como. Mas eu posso ajudar você, querido, eu posso também ajudar você a comprar esse remédio. Sabe, se você participar da sua célula, você vai ver que tem muita gente que precisa de ajuda e de cura, em todas essas áreas. E Jesus, ele percorria cidades curando doenças e enfermidades, e nós também precisamos orar pelas pessoas que estão doentes e enfermas. O texto fala também, o versículo 36, sobre o coração de Jesus. E isso também é muito prático. O versículo 36 diz assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Atenção aí, Felipe, estou conversando muito aí, hein? O texto diz que o coração de Jesus se comoveu e se compadeceu quando ele viu as pessoas. A atitude de Jesus em relação àquelas pessoas também é uma atitude que mostra duas coisas. Primeiro, o texto diz, vendo Jesus a multidão. Vendo Jesus a multidão. Tem gente que fala, pastor, eu não consigo me compadecer, sabe? Eu tenho um coração duro, eu não consigo sentir nada quando eu vejo a pessoa num estado. Sabe por quê? Porque antes de se compadecer, você tem que ver. O texto diz que Jesus, vendo as multidões, ele viu, ele olhou para elas, ele enxergou. E sabe, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são invisíveis para nós hoje. Não é incomum você ir no shopping, você ir num restaurante e ver numa mesa 5, 6 pessoas sentadas em volta da mesa, e cada uma com o seu celular, cada uma com o seu WhatsApp, cada uma mexendo lá no seu próprio aplicativo, e elas não interagem mais. As pessoas ficaram invisíveis, as pessoas não existem mais, as pessoas não estão mais à nossa volta. Nós conseguimos passar pelo mesmo lugar e ver aquela mesma pessoa que está há dias, há meses, caída na calçada, que está precisando de comida, que está precisando de remédio, e a gente não enxerga mais essa pessoa. Ela já virou parte da paisagem. Eu passo por aqui e essa pessoa não é mais uma pessoa. Ela é apenas parte do meu roteiro, parte da passagem. Jesus não deixava isso acontecer, ele olhava para a multidão. Sabe, começa a olhar para as pessoas. Aquele lugar que você passa e aquela pessoa sempre está ali, do mesmo jeito, e você já se acostumou com ela. Começa a olhar mais para essa pessoa. Começa, quando passa lá, a olhar para ela e se perguntar, onde será que essa pessoa mora? Como será que ela vive? Quem será que são os parentes dela? Você passa por uma pessoa que às vezes está na calçada e olha para ela e fala, com certeza essa pessoa não nasceu aí. Como será que ela chegou até aqui? Onde será que a família dela abandonou ela? Onde será que ele decidiu ir embora de casa? Quando será? O que será que aconteceu com essa pessoa? Como foi? Como é a história de vida? Jesus olhava para as pessoas. Hoje, nós estamos fazendo apenas monólogos a dois, né? Um monólogo, diferente de um diálogo. Diálogo é quando tem duas pessoas, um monólogo é quando a pessoa fala sozinha.
e nós estamos fazendo monólogos a dois, né? Tem uma pessoa falando com a gente, mas a gente só quer falar do que nos interessa, e quando a pessoa fala, a gente nem escuta. E a gente já está, enquanto a pessoa está falando, a gente já está pensando no que é que a gente vai falar, e a pessoa está falando, e a gente não está prestando atenção, a gente está, eu tenho que falar para ela que ela não sei o que, isso e aquilo, e aí a gente nem escuta o que a pessoa tem para dizer, nós não enxergamos as pessoas. Jesus olhava para a multidão, ele via. Você lembra que tem um texto que fala de um mendigo que ficava na porta de um templo, e esse mendigo ficava naquela porta, e as pessoas entravam para o culto, passavam, e elas já não notavam mais aquela pessoa. Mas o texto diz que Pedro e João olharam para ele. É diferente, as pessoas não passaram, eles não passaram como os outros, eles olharam para aquele homem, e então eles perguntaram, aquele homem perguntou, pediu dinheiro, e eles então olharam para aquele homem e disseram, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem então, pôde se levantar daquele lugar que ficava ali há meses, anos, naquele lugar, porque Pedro e João olharam para eles. Jesus conseguia olhar para as pessoas, ele tinha a arte da observação, e nós precisamos começar a enxergar as pessoas. Se você for amanhã para o seu trabalho, com uma atitude diferente, você vai começar a enxergar pessoas que você não enxergava antes, você vai começar a ver pessoas que você não via antes, você vai começar a observar coisas, e vai começar então a poder se compadecer delas, porque é o que Jesus fazia. Jesus se compadecia das pessoas. Compadecer-se significa ter compaixão. A palavra paixão, né, é a mesma palavra, a raiz da palavra paixão no grego, é a mesma de onde vem a palavra sentimento, a palavra pathos. E compaixão é um sentimento exagerado, né? O pathos é que de onde vem a palavra patologia. Toda vez que você tem uma anormalidade, você está doente, você tem uma patologia, ou seja, não é normal isso. Então, compaixão é você sentir a mesma coisa que o outro está sentindo, algo que não é normal para você, ou seja, puxa, eu estou me compadecendo dessa pessoa de ver a situação em que ela está. Eu não estou assim, por isso não é normal eu ter esse sentimento, mas eu estou colocando a minha vida, o meu coração na miséria dessa pessoa. Eu estou compadecido, eu estou tendo o mesmo sentimento que ela. Eu estou tendo o mesmo sentimento. Compadecer-se é sentir a mesma coisa. Sentir a mesma coisa. Nós precisamos então ter essa compaixão, ou ter esse mesmo sentimento, quando nós olhamos para as pessoas. Como é que nós conseguimos olhar pessoas que estão indo para o inferno, para ficar a eternidade longe de Deus e não sentir nada por isso? Ou não se compadecer disso, Nós precisamos nos compadecer dessas pessoas, precisamos fazer como Jesus, ter um sentimento ou o mesmo sentimento, e nós conseguimos isso observando, olhando para essas pessoas, prestando atenção nelas. Sabe o que Jesus diz dessas pessoas? Elas estavam aflitas, amarguradas, angustiadas, e é assim que as pessoas vivem hoje em dia. E mais do que aflitas, o texto diz desamparadas. Estavam aflitas e desamparadas. Sabe qual é o agravante aqui? É que além de estar aflito, elas não tinham a quem recorrer. Nós estamos angustiadas, mas a quem nós vamos recorrer? Agora, se Jesus falava nas grandes cidades, e ele diz que as pessoas estavam aflitas e desamparadas, é porque isso não é, querido, característica de quem a gente, quando pensa em aflito e desamparado, logo pensa em quem está na pior, quem não tem dinheiro, quem está com alguma doença. Querido, rico vive aflito e desamparado também. O índice de suicídio entre a classe alta é enorme, Sabe por quê? Porque dinheiro não é sinônimo de paz e de alegria, não é. Pessoas vivem aflitas e desamparadas, não sabem a quem recorrer, e talvez Deus tenha levantado você para falar de Jesus, falar do amor de Deus para algumas dessas pessoas. E o versículo 37 começa então a mostrar o ensino, porque até então Jesus estava fazendo, estava na obra, mas agora Jesus se volta para os discípulos e dá uma informação. Jesus dá uma informação que deveria ser chocante para nós, e eu não sei se foi para os discípulos, e ele diz: então,
disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus vai falar sobre duas coisas aqui, sobre o trabalho. Ele diz: o trabalho é muito, a seara é grande, tem muita coisa para fazer. Por isso, igreja, nós não podemos viver mais num modelo de igreja em que o pastor é o que faz todas as coisas. Sabe por quê? Porque o trabalho é muito grande, a seara é muito grande. Nós não podemos colocar nas costas de um evangelista a responsabilidade do evangelismo. Nós não podemos colocar nas costas de uma pessoa ou de um determinado líder a responsabilidade da seara. Todos nós temos que trabalhar, porque a seara é grande, tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa para fazer. E quando é que nós estaremos satisfeitos? Quando é que nós vamos dizer: gente, vamos parar de trabalhar? Quando alguém vier e falar assim: pastor, não tem mais gente para ganhar no mundo, nós ganhamos todo mundo se converteu, aceitou Jesus. Então eu vou dizer: então agora a gente não vai mais pregar o evangelho. Mas enquanto tiver pessoas indo para o inferno, pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, que ainda não são autênticos seguidores de Jesus, tem trabalho para mim e tem trabalho para você. Porque a seara é grande, mas Jesus fala também sobre os trabalhadores. Ele fala sobre o trabalho, mas fala sobre os trabalhadores. São poucos os trabalhadores. São poucos os trabalhadores. São poucos os anfitriões que nós temos. Queridos, se nós tivéssemos mais anfitriões na igreja, nós teríamos com certeza muito mais células. Sabe por quê? Nós temos no mínimo 20 líderes preparados para assumir uma célula. No mínimo 20 líderes preparados para assumir uma célula. Sabe o que nós não temos? Pessoas que abram as suas casas e digam: eu quero uma célula na minha casa. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucas as pessoas que se dispõem a fazer isso. Nós poderíamos ter mais líderes. Eu disse que nós temos 20, nós poderíamos ter mais. Nós poderíamos ter mais músicos, nós poderíamos ter mais pregadores, nós poderíamos ter mais células, nós poderíamos ter muito mais autênticos seguidores de Jesus. Mas a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Talvez Deus esteja falando com você hoje, dizendo: eu quero que você trabalhe na minha seara. Eu quero você trabalhando também. Jesus agora, naquela atividade que ele estava fazendo, falando, curando, ensinando, ele para e ele tem tempo agora para ensinar aos seus discípulos. Ele fala: gente, trabalho para fazer é muito, mas a gente tem pouca gente para trabalhar. São poucos os trabalhadores. E Jesus é fantástico. Jesus dá uma informação para eles e não uma bronca. Jesus diz: olha, a gente tem muita coisa para fazer e tem pouca gente. Muita coisa para fazer e pouca gente. E então Jesus finaliza com uma orientação. E olha só a orientação que ele dá para os discípulos. Versículo 38. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. A orientação que Jesus dá para os discípulos é a oração. Não é legal que Jesus, sendo Deus, sendo mestre, ele não falou para os discípulos assim: gente, a seara é grande, mas olha aqui, eu estou curando, eu estou pregando, eu estou ensinando, vocês ficam aí atrás de mim, vamos lá, gente, vamos fazer alguma coisa. A gente já está aí, já falando faz tempo, e vocês não aprendem, vamos lá, vamos fazer. Jesus era manso, Jesus era calmo, ele queria ensinar os discípulos, mas não era desse jeito. Jesus não foi lá mandando, fazendo, e vai lá agora, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele falou para os discípulos: olha, muita coisa para fazer e tem poucos trabalhadores, será que vocês não podem orar? Será que vocês não podem orar? Orem por isso, orem por isso. Jesus pediu apenas para que eles orassem. Foi só isso que Jesus pediu. Ore. É o que Jesus pede para nós. Olha, tem muita coisa para fazer. Querido, eu não quero que você, de repente, já abra a sua casa. Se você entender assim, se Deus falou contigo, ótimo, amém. Então fala: pastor, eu quero uma célula na minha casa, mas se você não está disposto a fazer isso ainda, então, por favor, em nome de Jesus, ore por isso. Fala para Deus, fala: Deus, será que o Senhor quer uma igreja na minha casa? Será que o Senhor quer uma célula na minha casa? Será que o Senhor está falando comigo? Então, apenas ore a respeito disso.
Senhor, será que o Senhor está me chamando para liderar uma célula? Será que o Senhor está me chamando para ser pastor, missionário? Será que o Senhor está me chamando para alguma dessas coisas? Ore, querido, por isso. Comece a orar. Nós estamos no mês de missões. E a Ana falou aqui, sabe o que é mais importante do que dinheiro, do que a contribuição financeira? É a oração. É a oração. Sabe por quê? Se você orar com sinceridade, Deus vai responder. Então, já quero adverti-lo. Ore por isso, mas cuidado, porque Deus responde. Ore por isso, mas cuidado, porque Deus responde. E Deus pode responder como Ele respondeu para os discípulos. Como foi que Ele pediu para os discípulos orarem? Orem ao Senhor da seara. Falem com o dono da seara. A seara é grande, tem muito trabalho para fazer, mas você não é dono da seara. A seara tem um dono, vamos falar com Ele. Ele é o dono da seara. Então, queridos, ore para o dono da seara. Fale com Deus. Senhor, o Senhor que é o dono da célula, o Senhor que é o dono da seara, o Senhor que é o dono da igreja. O que o Senhor quer, Pai? Eu estou falando com o Senhor, eu quero que o Senhor me responda. O que eu posso fazer? Qual é a minha função? Em que eu vou atuar? Senhor, em nome de Jesus, manda mais trabalhadores para a Igreja Batista do Bom Retiro, manda mais anfitriões para a Igreja do Bom Retiro, manda mais líderes de célula para o Bom Retiro. Comece a orar por isso. Comece a orar para que Deus abençoe a obra missionária. Comece a orar já no começo desse mês de missões por isso. E ele fala sobre o pedido que a gente deve fazer. E o pedido é: mande trabalhadores. Até aqui Jesus não compromete os discípulos no sentido de, eu quero que você faça isso ou aquilo. Ele apenas diz, eu quero que vocês orem, pedindo que Deus mande mais gente. Orem pedindo para Deus mandar mais gente. E eu quero fazer esse desafio para você hoje. Que você possa começar a orar de verdade, dizendo: Deus, multiplica as células da Igreja do Bom Retiro. Senhor, manda mais líderes, manda mais anfitriões. Senhor, salva mais pessoas. Comece a orar incessantemente por isso. Comece a orar todos os dias por isso. Senhor, abençoa a obra missionária, abençoa os missionários, Senhor, em nome de Jesus. Comece a orar incessantemente por isso. Sabe por quê? Os discípulos começaram a orar e o texto termina, e o capítulo termina com essa orientação de Jesus: orem ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. E sabe o que acontece no capítulo seguinte? Capítulo 10, versículo 1 diz: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esse é o texto em que Jesus envia os 12. Talvez, provavelmente, os 12 começaram a orar para que Deus mandasse mais trabalhadores para a sua seara. E a resposta de Deus para a oração dos discípulos foram os próprios discípulos. Por isso, cuidado. Se você vai começar a orar, saiba que você pode ser a resposta para as suas orações. Quando você disser: Deus, manda mais anfitriões, Deus pode dizer para você: então abra sua casa. Deus, manda mais líderes, então vá liderar. Deus, salva mais pessoas, então vá pregar. Deus, faz alguma coisa, e Deus pode capacitar você, como capacitou os discípulos, para fazer alguma coisa. O texto diz: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, anunciando e pregando o Evangelho, curando as pessoas, ensinando. Jesus fazia isso. E como eu queria que Jesus hoje viesse aqui para poder pregar na Praça do Bom Retiro, que Ele passasse pelo Bom Retiro ensinando e curando toda enfermidade, toda sorte de doenças. Como eu queria que Jesus Cristo percorresse o centro de Sumaré e também os bairros Bom Retiro, Bandeirantes, Calegari, Nações. Como eu queria que Jesus fizesse isso. No entanto, Jesus não vai fazer isso fisicamente. Aliás, não vai fazer isso pessoalmente, porque Ele subiu aos céus, mas o corpo dele ficou aqui. Quem é o corpo de Cristo? A igreja de Jesus Cristo. Por isso, queridos, nós somos os pés de Jesus, as mãos de Jesus. Nós é quem temos que percorrer toda a cidade e aldeia, curando
pregando o Evangelho, anunciando e curando, como Jesus fez. Somos nós que temos que convidar as pessoas para vir para a célula, somos nós que temos que anunciar, somos nós que temos que abrir as nossas casas, somos nós que temos que começar a liderar, somos nós que temos que fazer todas essas coisas. Sabe por quê? Porque nós somos os pés de Jesus, nós somos as mãos de Jesus, nós somos o corpo de Cristo aqui no Bom Retiro. Nós é quem vamos fazer aquilo que Jesus fazia há 2000 anos atrás, somos nós que Ele levantou para fazer. E queridos, somos nós, os trabalhadores, que Deus quer enviar para a seara que é grande. Somos nós que Deus quer enviar para trabalhar e para fazer a obra dEle, amém? Então, querido, eu quero que você nesse momento fique de pé, e hoje eu vou fazer um apelo de uma maneira diferente. Toda a igreja fica de pé. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: Deus tem muita gente para salvar nesse bairro e nessa cidade e ao redor aqui da nossa comunidade, dessa igreja. E Deus quer usar essa igreja, e Deus quer usar os trabalhadores para começar a fazer alguma coisa por essa seara, que é muito grande. E nós vamos cantar uma música, o título da música é Trabalhadores. E essa música diz o seguinte: todas as cidades, povoados e aldeias percorria Jesus, pregando o Evangelho, anunciando e curando, prosseguia Jesus. Que quando ele viu as multidões, cheio de compaixão, ele entendeu que a seara é grande demais. E nós vamos dizer então, que nós somos teus pés, andando em toda parte, nós somos suas mãos, anunciando e curando. Nós somos a boca de Cristo, nós somos isso. E se você, querido, quer ser um desses trabalhadores, você vai dizer isso para Deus em forma de canção. Você vai cantar a todo pulmão, dizendo que você é o trabalhador. E você vai responder não para mim, mas vai responder para Cristo, através dessa música. Então, enquanto você canta, pense que Deus está na sua frente, e você está falando com o Senhor. Somos teus pés, somos tuas mãos, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer isso, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheios de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus,
seguia Jesus, vendo as multidões, cheio de compaixão. A seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento